Olá, que bom estar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias com os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Você já sabe muito bem. Se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito para nos ajudar nesta plataforma. O programa de hoje também está muito bom. Assuntos explosivos neste fim de ano. Daniel Silveira deixa a prisão agrícola no Rio de Janeiro e o jornal A Folha de São Paulo diz que o governo sabia o que iria acontecer no dia 8 de janeiro de 2023. As provas estão pipocando para todo lado, exatamente como disse um senador lá atrás. Sabe de quem eu estou falando, né? Vamos tratar destes e de outros assuntos no programa de hoje, que volta logo depois do recado do Andrei Andrade, nosso importante apoiador, para quem quer se livrar das dores chatas pelo corpo. Se liga aí no que ele tem a dizer, que a gente volta logo na sequência. Até já. Olá, meu querido Paulo, muito obrigado pelo espaço para falarmos agora desse produto sensacional que vem transformando vidas, e é isso que eu quero para você, e te falo que ainda dá tempo desse ano você viver sem dores. Sabe por quê? O Articular, que ele é um produto que dá resultado rápido, resultados instantâneos. Uma semana de uso você sente uma grande diferença. Tem pessoas que com 3 dias de uso já não sente mais dor nenhuma. Tem pessoas que no primeiro dia já falam assim, eu dormi muito melhor, já acordei sem dor. Gente, esse produto é espetacular. Não é à toa que nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Se você tem dor, joelho, coluna, quadril, pescoço, nervo ciático atacado, você que o médico falou que só vai resolver se fizer cirurgia, você que já colocou uma prótese e sofre aí com aquela dor por conta da prótese, gente, o Articular que é o produto certo. E eu falo para você, resultado garantido. Você pode ter certeza que você vai ter uma grande melhora e você também vai ser mais uma pessoa que vai contar a tua história aqui no programa. Gente, é um produto excepcional. Dentro de um só produto, você tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. O Articular, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. O mesmo ácido hialurônico que é usado naquelas infiltrações. Sabe aquela injeção que aplica no joelho? Você vai lá no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai falar assim para você, vamos fazer aplicações com ácido hialurônico, porque cirurgia hoje ninguém mais faz. É procedimento pré-histórico. Hoje é preenchimento com ácido hialurônico, seja no joelho, coluna, quadril, só que cada infiltração dessa é um absurdo. Chega a ser R$3.000 uma injeção. Então, gente, você vai ter um procedimento que não é invasivo, você vai tomar via cápsula, não vai precisar aplicar injeção, sofrer com a dor e também sofrer com o preço, porque é caro. Tudo isso você vai ter dentro do produto. E é por isso que eu falo, é um produto excelente. É o único que tem essa fórmula premium. Então, gente, se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco, problemas com nervo ciático, inflamação crônica, desgaste, o médico tá batendo osso com osso, você tá com a ressonância na mão e aí você já não sabe mais o que fazer, já comprou diversos remédios, já fez vários tratamentos e a dor não passa. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque ainda dá tempo desse ano você passar aí com a família, maravilhoso o seu Natal, o seu Ano Novo, a entrega tá entrega expressa. Estamos entregando até de final de semana, porque, gente, quem tem dor tem pressa. E se você tem pressa, pega o seu telefone e ligue agora para esse número, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone para você poder ligar agora. Lembrando, hoje eu vou fazer uma promoção, que é a promoção do fim de ano, promoção de Natal. Para os 4.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, tá valendo
o desconto de Natal está ativo. Desconto de Natal. E se você for aposentado ou pensionista, o desconto ainda é maior. Aproveita, porque são só para os 4.000 primeiros telespectadores. Então ligue, peça o seu Articular e receba em casa para você realmente começar o ano com o pé direito, sem sofrer com dores. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, se você não puder ligar, salva esse telefone na sua agenda, chama a gente no WhatsApp, que o mesmo número ele também tem Zap, então você pode chamar, não é inteligência artificial, é humano, é contato para que você realmente tenha um tratamento adequado e você será acompanhado. Nós acompanhamos para que realmente você tenha o resultado e eu quero ver você contando também o seu depoimento. Aproveita e liga 0800 591 4391. E para quem ligar agora, para finalizar, eu vou mandar de presente nossas novas pomadas. Lançamento. Gente, nós trabalhamos com pomadas de extrema qualidade. E essa pomada é uma pomada nova, pomada Bálsamo Dourado. Vou mandar de presente essa pomada Bálsamo Dourado e também vai a pomada Gelo Seco. Lembra antigamente que a gente fazia compressa com gelo para tirar a inflamação? Pois é o mesmo efeito. Vai tirar a inflamação e vai deixar bem geladinho. É muito bom. Pomada Gelo Seco também e junto vai o massageador profissional para você fazer massagem. Usa a pomada, faz a massagem, toma o Articular que com certeza vai mudar de vida. E o melhor, pagamento só para janeiro, só para o mês de janeiro. Então, gente, só para o ano que vem. Ligue e receba em casa agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta. Agora ficou ruim. Muito ruim mesmo. Se houve uma farsa, ela começou a se desfazer. Ou melhor, a cair por terra. Uma reportagem do jornal A Folha de São Paulo, veja bem, da Folha de São Paulo, que já foi aliada do governo, complicou a vida de todas essas autoridades que estavam insistindo em sustentar a narrativa golpista de 8 de janeiro. E agora está todo mundo correndo para montar uma outra narrativa que justifique o porquê de não terem sido tomadas medidas imediatamente depois de saberem o que aconteceria no dia 8 daquele janeiro. Tanto a ABIN quanto a direção da Polícia Federal não quis comentar a reportagem da Folha. Querem ganhar mais tempo para pensar em uma resposta que sustente a narrativa que possivelmente irão apresentar mais tarde. Mas não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que sussurraram aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3. Uou! Está na Bíblia e é impressionante. Chega uma hora que a mentira não se sustenta mais. Os pilares começam a ruir. Gente que participa, se aborrece, não aguenta mais e resolve abrir a boca. Não se pode controlar uma farsa onde há muitos envolvidos. Uma hora alguém dá com a língua nos dentes. E é isso, justamente isso que está acontecendo neste exato momento. O jornal mostra que o atual diretor da Polícia Federal foi avisado por inúmeros relatórios enviados pela ABIN sobre o que poderia acontecer, incluindo a possibilidade de atos violentos nos dias vindouros. A ABIN informou, inclusive, e com antecedência, sobre a manifestação na porta do prédio da PF em Brasília, que terminou com aquele quebra-quebra todo e ainda a prisão do cacique Gererê. O cacique, lembra disso? Aquilo foi no dia 12 de dezembro, ainda de 2022.
A ABIN, que é a agência de informação do governo, estava trabalhando pesado e informando a Polícia Federal sobre os passos de todos os suspeitos que poderiam cometer atos hostis naquela época. Sabia-se até quem eram as pessoas que estavam rondando o hotel onde o então presidente eleito estava hospedado em Brasília. E por que as autoridades, como a própria Polícia Federal e o Ministério da Justiça, assim como o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, não reforçaram a segurança, não fizeram nada. Por quê? Em qualquer país do mundo que seja sério e civilizado, o serviço de inteligência e as forças de repressão já estariam a postos há muito tempo para evitar o pior. E por quê? No Brasil foi diferente, sendo que todos já sabiam do que iria acontecer, segundo a reportagem da Folha. Por quê? De acordo com o jornal, no dia 7 de janeiro de 2023, um dia antes do ocorrido na Praça dos Três Poderes, ou seja, em um sábado, o já diretor-geral da Polícia Federal, senhor Andrei Rodrigues, enviou um ofício no qual alertava sobre a possibilidade de atos violentos nos dias seguintes. Não ficou claro para quem ele teria mandado esse ofício, mas o jornal mostra que ele tinha claro conhecimento do que poderia acontecer. Com as atribuições que cabem à instituição, ele tinha autonomia suficiente para incrementar a segurança do local, inclusive acionando o governo do Distrito Federal. Mas isso não foi feito. E por quê? O jornal vai além e revela que, em depoimento em um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, ele afirmou que não encaminhou nenhum relatório detalhado sobre os riscos identificados para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Será que a experiência deste profissional não previa essa possibilidade de risco alto? Havia um grupo de trabalho específico para tratar deste risco, para mitigar qualquer possibilidade que colocasse em risco a integridade dos novos atores constituídos pelo pleito de 2022. É impressionante porque qualquer um, por menos conhecimento de segurança que possa ter, saberia o que fazer nestas horas. Exatamente. Como é que um grupo altamente treinado, supostamente, e com larga experiência deixou acontecer o que aconteceu? E como aconteceu? Se foram avisados, como mostra na reportagem, e não tomaram as devidas providências, previstas em protocolo, inclusive, então incorreram em crime grave de prevaricação, não tem outro jeito. Uma investigação agora deve ser aberta para apurar essa denúncia e com profundidade, porque, ao que parece, se o chefe da polícia sabia, então o chefe dele também deveria saber, que era o ministro da Justiça, até então, Flávio Dino. E principalmente o chefe do GSI, general G. Dias, que não pediu reforço do grupamento militar no Palácio do Planalto, porque a PM de Brasília deve ser responsabilizada e essas autoridades, outras, que foram avisadas, não. Inevitavelmente, nós nos deparamos com uma dúvida cruel. Ou é todo mundo incompetente que deveria ser destituído agora mesmo de seus cargos e responsabilizados criminalmente pelo que aconteceu, o que não acreditamos que seja o caso, pois, como falamos, não se trata de amadores ou calouros que acabaram de assumir a função pública, ou então agiram de propósito, de má fé, retirando os reforços e deixando os fatos acontecerem normalmente para tirarem proveito depois. Se for mesmo essa última opção, então deverá todo mundo responder na forma da lei. Isso, se alguém quiser tocar o processo para adiante, vai ser difícil pelo que vemos hoje, neste final de ano. Mas também temos de analisar como as coisas estão acontecendo com a aproximação de 2025. Nada está se sustentando mais. O castelo de cartas começou a desabar. Agora é saber quem cai com quem e quem larga a mão de quem.
Porque uma coisa é certa, o castelo inteiro vai desmoronar. Se vazaram essas informações agora, que ninguém ainda tinha conhecimento que existiam, imagina o que mais poderá ser revelado em breve. Pelo jeito, será melhor essa turma pensar já em uma saída como o leão da montanha, e rápido, porque a guilhotina está sendo afiada. Nós vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Ele que tem acompanhado, inclusive, os exilados do dia 8 de janeiro. Gerson, seja muito bem-vindo. O que você achou das revelações feitas pelo jornal A Folha de São Paulo a respeito dessa equipe de governo? É com você. Olá, Paulo. Muito bom estar de volta, principalmente quando esses assuntos reverberam, e você sabe muito bem, a nossa audiência selecionada do Mundial Telenotícias conhece a minha indignação com essa injustiça e, posso até dizer, de certa maneira, um crime doloso, porque essa omissão que nós estamos falando agora, ela não pode ter sido só culposa, ou seja, não deve ter sido uma negligência, como você mesmo disse, uma incompetência, mas guarda grande, pelo menos proximidade com o que a gente conhece, de algo feito com vilaneza, ou seja, com intenção. Bom, primeira coisa que eu acho importante, e você coloca de uma maneira muito perspicaz, é que isso surge novamente de uma mídia de esquerda. E por que a gente acaba dando mais credibilidade? Porque há muita confusão no mainstream jornalístico hoje, já que o governo ele gasta cifras gigantescas, milionárias, para manter parte desse mainstream funcionando quase como um órgão de informação oficial. E quando você vê a Folha de São Paulo se envolvendo em esse tipo de informação, é muito salutar, viu, Paulo? Eu fico feliz. Então, quando nós temos novamente aproximando-nos do dia 8 de janeiro, porque falta poucas semanas e nós teremos 2 anos já do que aconteceu naquele dia, nós não podemos esquecer que existem milhares de famílias que estão sofrendo ainda as consequências da não individualização das condutas. Veja que nós sabemos que houve depredação, houve realmente dano ao patrimônio público, porém, os que foram presos, as centenas que foram presas no dia 9 de janeiro, milhares de pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes se manifestando, como você bem disse, num dia em que o ambiente era um ambiente de protesto, muito conhecido, você que mora em Brasília sabe que isso já aconteceu dezenas de vezes durante o período que você está por aí. Nesse dia, tudo leva a crer que não somente as autoridades tinham conhecimento, como não agiram com intenção. E aí é que é o problema, Paulo. Porque quando você está na disputa política, você entende que seria uma boa oportunidade de acabar com aquelas manifestações nas portas dos quartéis e que esse tipo de ação poderia dar um ponto final no bolsonarismo. Tudo bem. Dentro do ambiente político, a gente admite esse tipo de estratégia. Agora, quando você atinge pessoas civis, e mais do que isso, pessoas inocentes que não estão no meio dessa disputa e que por causa disso passaram meses na prisão e que foram conduzidos naquele dia, enganados, ludibriados, defraudados e foram levados, inclusive, para presídios federais, aí, Paulo, a coisa toma outra figura e é por isso da minha indignação. Vamos relembrar aí aquele período, né? Enquanto você fala, nós vamos colocar as imagens, né, dos brasileiros que foram presos na porta do quartel-general, né? Você lembra muito bem desse dia, né, Gerson? E o que acontece é que esse é o problema, né? Ou seja, todo mundo viu isso aí, muita gente que, se é que houve uma farsa, muita gente fez parte, né, de uma suposta farsa, e agora tudo começa a cair por terra. Nesse período aí, muita gente acreditava, né, porque isso aí era 8 de janeiro, era início do governo, muita gente acreditava que ia se dar bem. Só que é o seguinte, né, esses envolvidos também são funcionários da União, né, Gerson?
E o governo está cortando os privilégios de alguns setores do serviço público, como, por exemplo, o abono do salário. Ou seja, vai chegar um momento que esses servidores, para 2025, já não vão ter mais um aumento de salário como esperavam ter. Né? Vai ficar ali entre 6% e a 0,2%, né? 2,5% da inflação. Então, uma hora, esses servidores se estressam e resolvem abrir a boca, né, Gerson? Ninguém está mais aguentando o que está aí. Então, da agora para diante, começam a pipocar essas coisas, né, essas verdades, como foram, né, publicadas agora pelo jornal A Folha de São Paulo. Né? Como você disse, como eu disse, né, a Folha de São Paulo, que foi um jornal de esquerda que apostou, né, na vinda do governo que está aí, se esse próprio veículo de comunicação já não está aguentando, já está, né, largando a mão, significa que o barco realmente tem um buraco enorme nele, né, Gerson? Pois é. O fato é que a verdade ela acaba aflorando, Paulo. Como você disse, pode ser pela insatisfação de algum funcionário público, seja porque é muito difícil você manter uma mentira que envolve muitos atores. Muitas pessoas têm dúvida por que as imagens do Ministério da Justiça desapareceram, né? Por que o Flávio Dino não forneceu quando foi solicitado e depois alegou que a empresa contratante apagou, né? Isso lembra muito aquela situação que o próprio presidente Bolsonaro falava em relação daquele inquérito do TSE, né, que também a empresa que prestava serviço apagou todos os logs, né, para se saber o que o hacker fez durante aqueles 8 meses. Também a mesma coisa, apagou. Você sabe que a grande questão do Ministério da Justiça, dessas imagens, era a gente saber quem frequentou o Ministério da Justiça durante aquele dia, do dia 8, desde que horas, quantas pessoas entraram, saíram, porque provavelmente nos daria algum nexo nisso que você está dizendo que a Folha de São Paulo agora nos traz. Por quê? Porque todos sabiam que os ônibus estavam chegando em Brasília em grande quantidade de várias partes do país, inclusive a Polícia Rodoviária Federal interceptou vários deles, e há quem diga, inclusive, que vários não chegaram ainda no dia 8 e no dia 9, porque foram impedidos. E essa imagem, por exemplo, que você mostra, é exatamente dos ônibus que foram conseguidos na madrugada do dia 8 para o dia 9 para conduzir os que estavam na porta do quartel. Nesses ônibus, por que não foram utilizados os próprios ônibus deles? Porque todos os ônibus dos manifestantes estavam estacionados na Granja do Torto. Não foi permitido que os ônibus ficassem ali à retaguarda do QG, atrás da Praça dos Cristais. E sabe o que foi dito para essas pessoas ali? Que eles estariam sendo evacuados daquela região por ordem judicial e que seriam levados para a Granja do Torto. Eu conversei com vários deles, inclusive agora na Argentina, semana passada. E quando eles entraram nesses ônibus, eles foram ludibriados porque ninguém disse que eles seriam presos, não foi dado ordem de prisão, pelo contrário, foi dito, vocês têm que sair daqui, com esses ônibus nós vamos levá-los para uma triagem, para serem identificados e vamos levá-los aos ônibus de vocês que estão lá na Granja do Torto. E quem não estiver nos ônibus será deixado na rodoviária. Essa foi a informação que foi passada. E essas pessoas, você veja, calmamente se deslocaram para os ônibus, ninguém reagiu. E você vê pelo perfil das pessoas, ali tem senhoras, tem crianças, tem, inclusive, depois se descobriu, até animais foram levados juntos naqueles ônibus. E esses ônibus foram usados para desfile. Não podemos chamar assim, eles se sentiram dessa forma, porque durante horas eles ficaram sendo levados de um lado para outro em Brasília, ninguém sabia o que fazer, acabaram chegando ali na academia de polícia e ficaram confinados. E as imagens vão mostrar, nesse ginásio, dormiram sem alimentação, sem banheiro. Isso, o que foi feito e que muitos remetem aí a um campo de concentração, não é uma forçação de barra. A gente não pode dizer que é uma força de expressão, porque quem estava submetido a essa humilhação de ficar nesse local sem banheiro, sem alimentação, sendo tratados como terroristas, e que pior do que isso, depois, sem nenhuma audiência de custódia, juízes que estavam lá representando um teatro, porque eles não poderiam soltar esses cidadãos que, obviamente,
Qualquer pessoa que conversasse com eles ali na audiência de custódia saberia que não se tratava de pessoas criminosas, que tinham passado ilibado, pessoas conceituadas nas suas comunidades. Pelo contrário, são pessoas que hoje eu posso dizer, Paulo, que eu me sinto devedor a elas, porque elas tiveram coragem de sair das suas cidades, de irem lá se manifestar uma semana depois que o presidente Lula assumiu, inclusive, subiu a rampa do Palácio do Planalto calmamente, tranquilamente. Ele estava com uma semana de mandato, já com tudo sob controle, Forças Armadas e tudo, e a gente sabe que isso não é somente uma palhaçada, porque para essas pessoas não é uma palhaçada. Para essas pessoas é um ato de terrorismo, de tortura, e que elas estão há 2 anos sendo submetidas a esse tipo de constrangimento. Mas você falou alguma coisa, Paulo, que eu queria resgatar, porque você falou sobre o dia 12 de dezembro. Esse dia 12 de dezembro, Paulo, ele acabou sendo sucedido, logo depois, por um atentado. Você lembra aquele atentado à bomba que aconteceu no aeroporto? Agora veja que curiosidade, eu vou ler para você aqui. A imprensa noticiou essa semana que o blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, que foi condenado pela participação na tentativa de atentado com bomba aí em Brasília, veja que ele já obteve progressão de pena para o regime semiaberto. Olha só que interessante, ele ficou menos de 2 anos e já está no regime semiaberto. Sabe por quê? Porque ele não foi condenado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado na primeira instância, não foi dito que ele estava atentando contra a democracia. Veja que estranho, né? Ali no dia 12, nós tivemos várias pessoas identificadas que tentaram jogar aquele ônibus incendiando carros, etc. A Polícia Civil, que identificou esse blogueiro cearense, Wellington Macedo de Souza, e que o indiciou, inclusive, ele foi localizado tanto no dia 12 como nos dias subsequentes, e descobriu-se que aqueles manifestantes que a Polícia Civil identificou estavam, na sua maioria, hospedados no setor hoteleiro. Eles não estavam no acampamento. E pior do que isso, a Polícia Civil conseguiu individualizar as condutas de mais de 20 pessoas. E nenhuma delas nós sabemos quem são. Sabe por quê? Porque isso foi tragado pelo ministro Alexandre de Moraes e a seu grupo da Polícia Federal. Esse mesmo delegado da Polícia Federal que agora aparece dizendo que já tinha recebido essas informações, no entanto, não tomou as providências, esse grupo, Paulo, eu estava na Jovem Pan e no dia 12 de dezembro nós fomos chamados emergencialmente para cobrir esse dia, porque começaram aquelas imagens dos ônibus sendo incendiados no dia 12. O que aconteceu? E sabe quem apareceu para dar entrevista nesse dia, Paulo? Flávio Dino. Ele não era o secretário ainda, ele não era o ministro da Justiça, e, no entanto, ele estava ao lado do secretário de Segurança, lá aí do Distrito Federal, onde você está, e ele passou a ser o protagonista de tudo. Então veja que ele, como você bem falou durante a sua chamada, sabia de tudo o que estava acontecendo. E, inclusive, no dia 8, ele estava assistindo do seu gabinete, tinha a Força Nacional preparada para o controle de distúrbio à sua disposição, e ele estava, inclusive, com a vice-governadora e um coronel da PM ali no seu gabinete. Eu gostaria muito de saber, Paulo, quem mais estava com Flávio Dino naquele dia, a que horas essas pessoas entraram e saíram, provavelmente nos daria uma noção do que realmente aconteceu, se foi uma armadilha, como alguns dizem, ou se foi incompetência, como você chegou a falar. E tem mais uma coisinha, né? Isso aconteceu numa tarde de domingo, né? O ministro da Justiça não costuma trabalhar em seu gabinete numa tarde de domingo. Se ele realmente não sabia do que estava acontecendo, foi o quê? Uma tremenda coincidência de ele estar trabalhando naquele dia do ocorrido, não é? Agora, uma outra coisa também que chama atenção, levantada pela reportagem do jornal, é que se todos eles sabiam, nós comentamos isso aqui no início, e não tomaram as devidas providências, tem muita gente dizendo também por aqui que isso pode ter facilitado, inclusive, a chegada de infiltrados, né? Ou seja, pode ter dado muito tempo de se colocar infiltrados ali dentro para causar o que eles acabaram
causando. Porque quando a gente vê as imagens daquelas pessoas ali sendo detidas em frente ao QG do Exército, senhoras, né? Você vê que são senhoras donas de casa, praticamente ali, que você vai numa mercearia, num supermercado, e você encontra essas senhorinhas empurrando carrinhos de compra. São pessoas totalmente diferentes daqueles que foram vistos depredando o patrimônio público. E muitas daquelas pessoas que foram detidas ali sequer estiveram na Praça dos Três Poderes na tarde de domingo e, no entanto, estão respondendo com, quem sabe, de 14 a 17 anos de prisão. Então agora vai ficar complicado. Vai ficar complicado porque alguém vai ter que responder por isso. Porque se foi avisado mesmo, como estão vazando, começaram a surgir agora esses vazamentos para a imprensa, se eles sabiam realmente, o que acontece quando você é um funcionário público, sabe de uma irregularidade, é avisado e você não toma providência para evitar que aquilo aconteça? O que é isso, gente? Isso é crime. Isso é um crime de quê? De prevaricação. Exatamente. Prevaricação, e inclusive é previsto no Código Penal. O que não se sabe ainda se houve dolo ou se houve só uma culpa. Agora, isso independe, Paulo, porque, veja só, no 8 de janeiro, eu não vou entrar na questão do Supremo Tribunal Federal nem do Congresso, porque, afinal, existe uma polícia legislativa e existe também a segurança do STF, que faz parte de uma polícia ali, de uma segurança contratada especial. Mas particularmente, eu posso falar, e eu não gosto dessa expressão, mas vou utilizar aqui até como provocação para o pessoal da esquerda. Eu tenho lugar de fala para te dizer que o Palácio do Planalto era responsabilidade do Exército Brasileiro e aquilo que aconteceu lá é inadmissível. Veja que nós estamos agora com um general de 4 estrelas preso no Rio de Janeiro por suspeita de ter interferido nas investigações que já acabaram. Quer dizer, nem existe essa previsão legal. Mas nós temos o próprio general Gonçalves Dias, e eu falo isso com bastante constrangimento, porque eu conheço os dois, e eu trabalhei com o Gonçalves Dias. Trabalhei com ele em São Paulo. Ele era chefe de Estado-Maior da região militar, e eu trabalhava no escalão logístico, eu era um oficial de Estado-Maior jovem ainda, major, e trabalhei com ele, e tinha todas as referências de que era um ótimo profissional. Dali ele foi selecionado para a segurança do presidente Lula, teve contato com a organização criminosa e talvez por isso tenha esse laço de amizade. Agora, o general Gonçalves Dias, ele foi responsabilizado pela maior autoridade militar presente no Palácio do Planalto no dia 8. E ninguém fala sobre isso. O general Penteado, eu até peço que coloque a imagem, eu mandei essa imagem para vocês. O general Penteado, ele foi ouvido na CPI do Distrito Federal. E ele foi taxativo ao responsabilizar o general Gonçalves Dias pelo menos por não passar a informação necessária para que a guarda e a segurança pudessem estar reforçadas naquele dia. Então veja que essa é uma imagem muito importante para mim. Por quê? Porque diz claramente que o general Gonçalves Dias, como na CPMI ficou demonstrado, ele teve corresponsabilidade. Não sabemos se foi culposa ou dolosa aquela negligência da parte dele. Aquelas imagens dele caminhando dentro do Palácio do Planalto, o próprio major que deu entrevistas, aquele que aparece dando água, que fazia parte da equipe, todos eles diziam que o grupo que entrou primeiro no Palácio do Planalto não foi o grupo que foi preso ao final da tarde pela Polícia Militar, ali já a comando do Coronel Naime. Então veja que há uma necessidade, e que infelizmente nós fomos privados de saber a verdade por aquela CPMI que foi fake, né, que foi inclusive obstaculizada por aquela tropa de choque que o próprio Flávio Dino, hoje ministro do STF, né, ele que sai do Ministério da Justiça, vai para o STF, troca de lugar com Lewandowski, toda essa nuvem que a gente vê hoje sobre esses acontecimentos, eles na verdade são acontecimentos eivados de lacunas porque a CPMI não pôde avançar. Você vê que a CPMI ela não ouviu uma série de pessoas. Você quer ver uma coisa? Aquele repórter da Reuters, por exemplo,
que foi chamado lá na CPMI, nós temos imagens que ele divulgou no mundo inteiro. E aquilo foi fake, foi posado. Nós temos o vídeo que, inclusive, mostra e que ele faz a foto, aquela foto que é divulgada no mundo todo, depois ele se confraterniza, fala ali com o pessoal que está dentro do palácio. Então, tudo isso que a gente vê, a gente sabe que não bate com aquelas pessoas que foram presas e estão sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos. Veja, o cara bota uma bomba no aeroporto de Brasília e tem uma condenação e já está solto. E, no entanto, nós temos pessoas que começaram a cumprir penas de 17 anos que não quebraram nada. Não tem uma imagem dessas pessoas danificando o patrimônio público. Mas não, fizeram vídeos, falaram que o STF, falaram dos bandidos, protestaram. Isso não é crime que possa ser, pelo menos, considerado como um atentado violento contra as instituições democráticas. Então, Paulo, nós temos uma briga de narrativas hoje, e essa briga de narrativas está levando o nosso país ao caos. Eu digo caos não somente a questão jurídica, mas tudo. Eu ouso afirmar que até a situação econômica hoje, ela também é um desdobramento dessa injustiça que está sendo feita com esses cidadãos. Olha, a gente vai continuar conversando sobre isso logo depois do intervalo, mas eu acredito que não seja o caos, viu, Gerson? Eu acredito que tudo isso está nos levando para uma solução que está se aproximando. E nós vamos conversar sobre isso logo depois do recado de nosso apoiador. Aguenta aí só um minutinho, Gerson, que a gente já volta. Enquanto isso, a gente presta atenção aqui no recado da Tatá Onofre. Vai, Tatá! Sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias.
uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090 tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, o homem inteligente é o homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. Agora há pouco a gente estava falando da reportagem da Folha de São Paulo afirmando que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tinha sido avisado sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro, que poderiam acontecer atos violentos naquele dia e coisa e tal, e não tomou nenhuma providência para evitar. Nós estamos conversando com o nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes, sobre esse e vamos também conversar sobre outros assuntos. Mas é impressionante, né, Gerson, a similaridade com os Estados Unidos. Quando a coisa começa a despencar no Brasil, é porque nos Estados Unidos, né, ela já desandou também. O que está acontecendo nesse momento com relação ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, Gerson? Então, é bem interessante esse paralelismo, e a gente tem falado sobre isso por diversas vezes. E eu, para mim, tenho que isso não é fortuito, não é ocasional, não é realmente do acaso. Existe uma mesma mente ou um planejamento do que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Muita gente acha que foi uma imitação. Eu ouso afirmar que não. Eu creio que houve um planejamento comum. Inclusive, o próprio Departamento de Estado agora é investigado aqui nessa transição, exatamente porque foi ao Brasil e subsidiou e pressionou pela eleição de Lula, entendendo que talvez fosse a melhor opção dentro daquele espectro político que estava aqui nos Estados Unidos, que também promoveu a censura aqui, o uso da justiça contra opositores políticos, uma demonstração muito parecida do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Veja que em relação ao 6 de janeiro, aquela invasão do Capitólio, que aconteceu 2 anos antes do Brasil, as pessoas que foram presas ali, várias foram condenadas em acordos. E agora o presidente Trump já anunciou que ele vai indultar essas pessoas, não todos, ele vai indultar todos aqueles que foram presos e condenados e que não há nenhuma prova de que eles agiram para uma insurreição. Veja que no Brasil é o golpe, né? O golpe, é o golpe de Estado que está se falando. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais sofisticado, falou-se sobre insurreição. E essa insurreição ensejou que essas pessoas fossem acusadas de um crime que daria 20, 30 anos de prisão, e fizeram acordos, e já estão presas. Só que acontece, Paulo, que havia vários agentes do FBI infiltrados, inclusive nos grupos que se organizaram um dia antes. E esses agentes infiltrados, eu ouso afirmar que no Brasil também havia agentes infiltrados ali. Então, não há desculpa para aquilo que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Aqui nos Estados Unidos, já se sabe que esses agentes, inclusive, estimularam a multidão a entrar no Capitólio. As imagens que foram liberadas agora mostram vários daqueles que foram presos e condenados dentro, tirando fotografias, em atitude mais como se fossem turistas. E, claro, eles ingressaram numa instalação federal, isso é crime? Claro que sim. Eles devem ser responsabilizados de não terem respeitado ali até o policiamento e terem avançado? Claro que sim. Agora, daí a você partir para
abolição violenta do Estado democrático, golpe de Estado e associação criminosa armada, como está sendo feito no Brasil, aqui é igualzinho, Paulo. Eles acusaram de insurreição. E essas pessoas, o Trump vai agora rever. Só que, nas investigações agora, não é que aparece nome até de políticos dos dois partidos, tanto do Partido Republicano, aqueles que eram contra o Trump, como do Partido Democrata, que forjaram testemunhos, inclusive passaram para a imprensa informações completamente dissociadas da verdade. Veja que aí no Brasil, eu vi vários jornais falando que houve 4, 6 mortes no dia 6 de janeiro na invasão do Capitólio. Mentira. A única morte que houve naquele dia foi de uma manifestante que estava dentro lá do Capitólio, não estava quebrando nada, pelo contrário, era uma major, inclusive, da reserva da Força Aérea, e tomou um tiro na cabeça. E esse policial que deu o tiro, que fez o disparo, na imagem mostra que não havia nenhum risco, deve ter sido até um disparo meio que acidental, talvez. Agora, aqueles policiais que se alega que foram mortos nesse dia, mentira, Paulo. Não teve nenhum. O único policial que, inclusive, foi sepultado pela família depois e que desmentiu, ele teve um ataque cardíaco depois, não teve nada. E a imprensa disse que ele morreu porque tomou um extintor de incêndio, e era mentira. Então você veja que o que aconteceu no Brasil e aqui nos Estados Unidos, agora a verdade começa a emergir, pessoas serão responsabilizadas, e eu te digo, vai acontecer no Brasil também. Tanto o presidente Lula quanto o Flávio Dino, como, lamentavelmente eu digo, o próprio general Gonçalves Dias, essas pessoas, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que estava na França e conseguiu produzir todas aquelas decisões, laudos de decisões em argumentações que foram mandadas improvisadamente pelo Flávio Dino, será mesmo? Será que isso já não estava tudo preparado? A gente não tem como saber, porque nós não temos acesso a essa investigação. Mas o que nós sabemos e podemos afirmar é o seguinte: a verdade está aflorando aqui. E no Brasil, em algum momento, isso também vai surgir, Paulo. E eu chamo a atenção para mais uma coincidência, né? Sendo armada ou não, os Estados Unidos enfrentaram um princípio de uma recessão. Acontece que nos Estados Unidos, por ser o maior país capitalista do mundo, a resposta vem logo, é rápida. Mas mesmo assim a inflação disparou nos Estados Unidos. No Brasil, está acontecendo o que estamos vendo. O país está literalmente derretendo. O Banco Central teve que intervir no leilão de dólares e está gastando cerca de 25 bilhões de dólares das suas reservas internacionais. Ou seja, para conter o avanço do dólar. Você acha que isso é fantasia? Acha que isso é ilusão? É coisa de bolsonarista dizendo na televisão? Claro que não. O Banco Central está gastando tudo que tem. Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro para se gastar. E aí incorre-se num erro crasso, que é a emissão de moedas. No dia que começarem a emitir moedas, aí a inflação, ou seja, produzir dinheiro, a Casa da Moeda começar a rodar mais notas, aí acabou de vez. Então está todo mundo começando a pular do navio. O que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil, só que agora numa escala, num nível muito maior em termos de economia, e muita gente já começou a pegar o boné. Muita gente que sentiu as nuvens escurecerem no céu já entendeu que é hora de se mandar. Até o chefe da pasta da defesa deu sinais de que não vai mais continuar, Gerson. O presidente teria pedido a ele para segurar mais um pouco, mas parece que o José Múcio Monteiro, não está querendo continuar. Disse que prefere cuidar da saúde como pediu a família. O que você acha disso, Gerson? Esse talvez seja um dos assuntos que eu imputo de maior importância nesse momento. Porque, verdade seja dita, Paulo, muita gente que está associada ao governo Lula tem vínculos emocionais, e que é o caso do próprio ministro Múcio, que é amigo do Lula desde lá de trás. Eu conheço muita gente, Paulo, que hoje se arrepende, mas que de fato votou no Lula lá atrás
e descobriu que se tratava, como a gente viu ali no Mensalão, no Petrolão, de um grupo, de uma organização criminosa. Mas o ministro Múcio, eu tenho que fazer uma certa concessão por dever de justiça. É alguém que, desde o início, ele está incomodando muito o governo. Por quê? Porque ele é sincero, ele é meio transparente, ele fala aquilo que realmente ele acredita, ele não é muito afeito a esse teatro, e eu também acredito que ele sabe o que aconteceu no dia 8. Veja que em nenhum momento de toda a trajetória dele no Ministério da Defesa, ele endossou, ele subscreveu essa narrativa, como diz o presidente Lula, a respeito do dia 8 de janeiro. Veja que ele, inclusive, há vários jornais que falam que ele já disse mais de uma vez em entrevistas que não houve golpe no dia 8. Ele testemunhou dizendo que encontrou aquelas pessoas ali e não conseguia identificar, pelo contrário, ele que era o responsável pela coordenação política das Forças Armadas disse: não houve tropa, não houve mobilização militar, não existe golpe sem Força Armada. Então ele era alguém que incomodava, viu, Paulo? Mas eu vou me ater a duas imagens que eu acho muito importantes. Uma, para mim, que me chamou a atenção, foi aquela imagem que o fotógrafo do Lula, ele forçou aquela imagem, aquilo ali foi uma imagem de bastante constrangimento, quando ele faz ali no 7 de setembro aquela foto do Múcio com os 3 comandantes das Forças Armadas de mãos dadas com o Lula. Essa imagem, ela me chamou a atenção por quê? Porque havia uma necessidade, exatamente, havia uma necessidade de demonstrar para a população, para a sociedade, que havia uma harmonia e que o Múcio teria conseguido apaziguar os ânimos. Mas, na verdade, Paulo, o que nós vimos foi uma convivência muito difícil. O ministro Múcio, ele recebeu essa missão, que essa imagem tenta, né? O fotógrafo do Lula é alguém muito habilidoso e ele forçou porque os comandantes militares estão constrangidos de fazer essa foto. Até porque o comandante do Exército, ele havia dito que faria um grande esforço para não politizar as Forças Armadas e essa imagem, ela mostra uma aproximação política. Mas tudo bem. Sabe o que aconteceu, Paulo? O tempo foi passando. O próprio ministro Múcio, por diversas vezes, se viu constrangido de ter que admitir que essa manipulação política dessa relação com as Forças Armadas era prejudicial aos próprios militares. Veja que, certa ocasião, ele chegou, inclusive, a falar daquela licitação, daquela compra que estava sendo feita pelo Brasil de obuseiros autopropulsados, que, aliás, eram os melhores do mundo, venceram. E ele informou, ele disse com bastante honestidade intelectual que questões ideológicas impediram aquela licitação com Israel. Então é alguém que incomodava porque ele justamente não fazia parte do teatro. Veja que houve um dia que para mim foi fundamental. Foi o dia de 1 ano do 8 de janeiro. Foi feita toda uma homenagem ao presidente Lula, aos ministros, e os comandantes militares foram convidados para essa cerimônia e não queriam ir. Por que eles não queriam comparecer? Porque estava já com 1 ano muito nítido para todo mundo que os comandantes militares estavam desgastando a imagem das Forças Armadas quando se associavam a esses atos políticos. E eu achei uma atitude louvável quando os comandantes informaram que não compareceriam. E sabe o que aconteceu? O Múcio, o ministro, foi obrigado a comparecer com eles, os levou e ficou sentado, ele que era ministro que poderia estar sentado lá na frente, junto com os demais ministros, ele se sentou com os comandantes militares lá na retaguarda, numa posição de extremo constrangimento. Essa foto, para mim, ela ficou marcada na minha mente. Por quê? Porque nesse dia em que os comandantes das forças estavam ao lado do ministro Múcio, extremamente constrangidos, o próprio presidente... essa imagem. É outra imagem, ele sentado... do dia 8. Sim, é a imagem em que os comandantes estão ao lado do próprio ministro da Defesa, naquela cerimônia ali de 1 ano do dia 8. Nesse dia, o presidente Lula fez um discurso.
E esse discurso, eu creio que você também tem aí um trecho que seria interessante a gente ouvir, para que a gente entenda o constrangimento do próprio ministro Múcio, que é uma pessoa que teve honestidade de dizer não houve golpe no dia 8, teve honestidade de dizer aos comandantes militares que eles precisavam pacificar a tropa em relação àquela indignação. E olha só o que o presidente Lula falou nesse dia. Vamos ouvir. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Essas palavras do presidente Lula, elas mostram que não há perdão, não há anistia, pelo contrário, há vingança, há desejo de punição e de vingança. E é isso que tem preocupado o ministro Múcio nesse momento, porque ele já percebeu que 2 anos se passaram e continua todo o esforço de não somente avançar sobre o debate político, mas de criminalizar pessoas, como o próprio general Braga Neto, que avança, inclusive, sobre a competência ou sobre a atribuição do ministro da Defesa. Ele admitiu que ele não sabia da prisão do general Braga Neto. Sabe que a reunião que aconteceu, que antecedeu e que pessoas vazaram, que esteve presente o comandante do Exército, o comandante da Força Aérea, parece que o comandante da Marinha não estava presente, e que havia até pessoas da cúpula do governo do PT, me falaram que estaria ali o Aloysio Mercadante, porque é filho do general Oliva, ou seja, alguém que conhece o meio militar, estaria ali também o Genuíno, ou seja, essa reunião, o ministro da Defesa não foi convidado para essa reunião? Como é isso? Então, esse ambiente de desgaste, ele foi acontecendo, Paulo, exatamente por causa desse afastamento das narrativas. Eu quero crer que o ministro Múcio sabe o que aconteceu no dia 8 e não quer mais dar sustentação a isso que está atingindo tantos brasileiros. Eu me lembro que nas palavras dele, ele foi tão honesto que ele admitiu que parentes dele estavam nas portas dos quartéis. Veja só, ele dizendo que parentes estavam nas portas dos quartéis. Há um trecho também de um vídeo que o ministro Múcio fala sobre exatamente o dia 8. Eu não sei se você tem esse vídeo, seria interessante a gente mostrar também. Não temos essa parte, não. Mas eu quero te dizer o seguinte, que eu acho que ele já percebeu, né? Porque são 2 anos, ele já sabe, né? Se ele sabia mesmo, ou se sabe realmente, como você está dizendo, o que aconteceu lá no dia 8, ele até que aguentou muito tempo. E eu vi uma entrevista dele dizendo que não sabia quem seriam as pessoas presas pela operação da Polícia Federal. Ele disse que no dia anterior ele foi avisado pelo diretor da Polícia Federal que haveria, né, a apreensão, ou seja, a prisão de algumas autoridades, mas o diretor não avisou quem seriam essas autoridades. E no dia 6 horas da manhã, do dia em que o Braga Neto foi preso, que ele ficou sabendo que era o Braga Neto, ou seja, ele ficou sabendo poucas horas antes. E isso deve ter irritado muito ele, deve ter deixado ele realmente muito decepcionado com essa situação. E agora, diante dos fatos novos, o que vem acontecendo, chegou a hora de ele se despedir de toda essa situação, mesmo porque sabe que o destino é um só, não tem como ser outro, né? Ou seja, é um barco furado que vai afundar. Mas, Gerson, vamos falar agora, por causa do nosso tempo, vamos falar de um outro assunto também que foi muito importante nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, e que repercutiu muito, que é o ex-deputado federal Daniel Silveira vai poder passar o Natal em casa com a família. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade condicional a ele, mas com tornozeleira eletrônica.
O ex-deputado estava preso em uma colônia agrícola em Magé, no estado do Rio de Janeiro. O ministro considerou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela progressão da pena devido à realização de vários trabalhos e cursos que Silveira teria feito dentro da prisão, dentro do cárcere. Muita coisa está mudando, Gerson. Muita coisa está mudando. Veja o que nós estamos comentando aqui desde o início do programa, mas muita coisa está realmente mudando. Quando se quer usar a boa vontade na interpretação da lei, se usa, né? Será que as raivas estão passando agora, Gerson? Ou seria alguma coisa a ver com a proximidade de novos tempos? Eu gostaria até que a raiva estivesse passando, nós tivéssemos a possibilidade da proximidade do Natal, né? Estar sensibilizando o ministro Alexandre de Moraes, mas os traços de psicopatia que ele apresenta, eles não arrefeceram. Eu até vou te dizer algo. Eu ouvi a declaração do ministro Gilmar Mendes, o decano, rasgando elogios ao ministro Alexandre de Moraes pelo procedimento equilibrado e que considera até mesmo o ministro Alexandre de Moraes alguém que deva ser realmente elogiado por toda a nação e o país, reconhecendo os seus feitos. Então, veja só, eu divirjo diametralmente dessa opinião do nosso decano, do ministro Gilmar Mendes. Mas eu entendo que o ministro Gilmar Mendes hoje não é uma visão corporativista, é mais do que isso. Tanto o Zanin, quanto o Toffoli, quanto o próprio ministro Gilmar Mendes, eles já estão numa situação hoje, Paulo, que eles avançaram tanto com as ilegalidades e as inconstitucionalidades que agora não tem volta, Paulo. Se acontecer no Brasil o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos da verdade aflorar, vários serão corresponsáveis, até porque essas pessoas que estão recebendo essas condenações de 14, 16, 17 anos, elas não foram condenadas pelo ministro Alexandre de Moraes sozinho. Ele foi respaldado por seus pares ali na Suprema Corte. E você acha que esses ministros não sabem que essas pessoas não têm prerrogativa de foro? Você acha que esses ministros não sabem que essas pessoas estão sendo injustiçadas quando estão sendo condenados por algo que elas não fizeram? Você acha que esses ministros são ingênuos ao ponto de não ver a guerra política que está ensejando esse tipo de divisão no país? Então eu digo para você, eu gostaria de acreditar que fosse uma tirada do pé do acelerador, mas não. Eu acredito sim que 2025 será um ano muito difícil. Nós podemos falar Feliz Natal, tem a decoração de Natal aqui na minha retaguarda, mas é difícil esse ano você falar em um próspero ano novo, né? Havia essa frase construída, conjunta, né? Feliz Natal e um próspero ano novo. Para você, Paulo, aí no Brasil, eu posso te dizer, Feliz Natal, mas que você tenha resiliência, porque o ano de 2025 no Brasil será muito duro, em consequência de tudo isso que nós estamos vendo. Então eu digo para você, o Daniel está sendo solto porque era insustentável mais a sua prisão, mas essa prisão do Daniel é uma oportunidade do Congresso Nacional se posicionar, porque ali começou a erosão até mesmo da autonomia do Poder Legislativo. Porque quando se admite que um parlamentar seja preso nas condições que ele foi, e pior, foi indultado pelo presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal avançou e cassou o indulto, e trata esse parlamentar avançando sobre sua família, sobre a sua esposa, tratando com ameaças, com terrorismo mesmo, com tortura. Isso um dia será revisto, Paulo. E eu vou te dizer, eles não estão juntos por corporativismo, eles estão juntos por questão de sobrevivência. E eles sabem que a verdade vai aflorar. Em algum momento, ela vai aflorar. Bom, nisso tem aquela perspectiva de negociação, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, se pressiona até onde se pode ir e aonde não se pode mais cruzar aquele limite, então existe a palavra negociação. Então, muito provavelmente é isso que irá acontecer. Agora, em 2026, muita gente está esperando uma eleição majoritária no Senado, onde os senadores serão do PL, ou seja, serão mais conservadores. E agora eu vou fazer uma coisa que saiu ontem, Gerson.
E eu quero fazer aqui realmente agora uma provocação. Saiu ontem, tem muita gente comentando de que a esquerda está pensando em fazer 2 jornalistas da Globo News, se não as 2 ou pelo menos uma delas, eu não preciso nem mencionar o nome delas aqui, de que está pensando em colocá-las para disputar o Senado Federal para contrabalancear, para não deixar o ex-presidente conseguir maioria no Senado. Vão tentar colocar as 2, pelo menos é o que estão dizendo aí, né? Vamos botar as 2 como candidatas da esquerda ao Senado Federal. Pois uma coisa eu te digo, Gerson, se isso acontecer, vai ser mais um tiro, se não o maior tiro no pé que a esquerda vai dar em toda a sua existência. Porque se a direita se mobilizar, ela também vai colocar no Senado candidatos, né? Ou seja, vai fazer candidatos ao Senado com os apresentadores, né, conservadores e de direita. E aí a gente pode falar do Pitoli, pode falar do Oi Luiz, pode falar do Gerson Gomes, pode falar do Alfredo, pode falar de todo mundo aí, que isso acaba detonando, suprimindo, eliminando por completo essa tentativa de colocar essas 2 jornalistas que estão virando memes aí, né, no Brasil inteiro. Isso é uma coisa extrema. Mas se acontecer, a direita vai dar a resposta, não vai, Gerson? Vai, eu acredito que há um esforço e esse assunto, ele é um assunto muito sério porque nós sabemos que a única solução para o país, e talvez seja a última esperança da gente conseguir restabelecer o mínimo de normalidade institucional no país, é se um Senado Federal for eleito em 2026, nessa renovação de 2/3, 2 senadores por estado serão eleitos, e o Distrito Federal também, e será possível colocar ou recolocar ou reposicionar o Supremo Tribunal Federal em seu papel constitucional. E para isso, o PT já está articulando em vários estados quem seriam esses senadores. E veja que o PT está retirando candidaturas da esquerda e reforçando candidaturas de centro, tentando cooptar o maior número possível de senadores. E é claro que se você apelar para esse tipo de apresentadoras ou jornalistas famosas, você vai sensibilizar uma parte, você pode colocar ali os influencers da esquerda, pode. Eu também acredito, como você, que a direita ela tem uma capacidade de mobilização nas redes sociais até maior. Porém, esse assunto é muito sério, Paulo. Nós precisamos eleger pelo menos um senador de cada estado que restabeleça a normalidade institucional no país. Se for possível, 2, há vários estados que é possível eleger 2 senadores que possam colocar ou reposicionar. Nós sabemos que é inadmissível a permanência de alguns dos ministros no Supremo Tribunal Federal cometendo essas ilegalidades, esses abusos de autoridade. Eles avançam sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo, mas também avançam sobre o cidadão. E isso tem que ser corrigido. E, Paulo, não sei se essa estratégia vai funcionar de colocar essas moças como senadoras, mas eu te digo uma coisa, a quantidade de bons candidatos que nós temos na direita é gigantesca. E eu creio que sim, essa talvez seja a última oportunidade do Brasil não comprometer as próximas gerações com uma crise econômica, ética, moral, de segurança pública e de corrupção que está batendo a nossa porta novamente no Dilma III. Gerson, chegamos ao final do nosso programa, né? Já não temos mais tempo para nada, estou sendo avisado aqui, mas a verdade é aquilo que a Forbes disse, né? O Brasil não aguenta mais 2 anos do jeito que está, o país está derretendo. Então eu começo a sentir um ar fresco vindo por aí, viu, Gerson? Começa a sentir um ar fresco vindo por aí. Nós temos muita esperança, sim, em novos tempos a partir de 2026 ou antes disso, ou bem antes disso. Ou seja, muita coisa pode voltar ao normal. Você sabe que a chuva está chegando quando você começa a sentir o cheiro molhado da terra, né? Então, nós já estamos sentindo isso. Gerson Gomes, brilhante. A sua participação, é sempre muito bom conversar com você. Obrigado mais uma vez e semana que vem nós estamos de volta, hein? Nós ainda temos segunda e terça-feira. Segunda-feira a gente tem a nossa conversa aqui e eu espero contar com você. Muito obrigado, viu, Gerson? E até a próxima.
Até segunda, e eu já te deixo um assunto para que a gente converse na segunda, que você acabou de mencionar. Será que esses ares que nós estamos sentindo fala sobre o impeachment do Lula ou ele sairia de uma forma mais inteligente, alegando um problema de saúde? Veja que hoje eu soube que está sendo exigido o cartão de vacina de todos aqueles que vão se reunir com o presidente agora nas festividades de final de ano. Veja, há uma preocupação, uma recomendação dos médicos, não sei, quem sabe existe aí uma possibilidade de uma articulação, como você diz, uma negociação que esteja sendo feita. Não sei, mas uma coisa é certa. Segunda-feira a gente fala sobre isso, Paulo. Alguma coisa tem que mudar. Grande abraço, tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar um like e o mais importante, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda muito. Vamos lá. Um forte abraço, um bom fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira. Até lá.